Pinto. Vão receber O Luiz Lula do Costa Collor. Exatamente. Olá, Rovai, Idri, Sinara, né? Enfim, a vejo, né? É porque a gente tinha marcado a entrevista, gente, no dia que eu cortei a mão e acabou que o Marcelo é que fez, me substituiu brilhantemente, mas Brilhantemente. desde então eu não falo com o Lula, ainda estou aqui na recuperação, Lula. Muita fisioterapia, né? Pois é. Atingiu o tendão, né? Eu E o fiquei muito nervo, né? preocupado, né? O nervo, aí pronto, aí isso é um ano para recuperar totalmente. Mas, ó, ótimo estar aqui com você. E que coisa, hein? Você lançou esse Trapaça na hora certa. Ô, Lula, me diz uma coisa. Eu fiquei tão feliz do Collor preso, mas a alegria de pobre dura pouco, né? Exatamente, né? Mas você viu por que que ele acelerou a saída, né? Eu publiquei aquela história no fim de semana passado. O Collor surtou na primeira noite. Eu fiquei sabendo no fim de semana passado, num jantar, né, na sexta-feira à noite, até em São Paulo, né? E a minha fonte era muito boa, né? O Collor surtou na primeira noite na cadeia. Aí, mesmo estando numa sala especial, ele gritou: "Eu quero meu vinho, eu quero meu charuto", né? E as outras alas do presídio Baldomero Cavalcante escutaram ele falando isso e pedindo charuto, né? E aí o Lumpen, que estava preso, começou a gritar, né? Fuma, né? Chamando ele para visitar as outras alas, né? E fumar com os presos, né? Numa atitude muito risco, né? De se criar uma situação ali. O Collor, então, aceleraram essa remoção dele, o que não poderia ter acontecido, porque a justiça já tinha tardado. Agora ela está falhando em não ter mantido o Collor no regime fechado para o qual ele foi condenado, depois de um processo longo e com muitas provas da corrupção cometida. E assim, o Lula, você que acompanhou todo, né, a ascensão do Collor e depois de todos os anos, como que era? Ele era esse milionário mesmo, vivia, como era a vida dele antes de cair naquela penitenciária, que é uma penitenciária, porque eu estava lendo as condições ali, mesmo que ele estava numa sala ali separada, tal, tem infiltração no teto, é uma coisa assim. E como que era a vida dele aí antes, em Alagoas, até até ser preso, né? Porque já nesse momento, né, o Collor é o típico, e a Sinara conhece bem o personagem também, é o típico Lorde arruinado, entendeu? Porque ele já estava totalmente quebrado. A família, assim, a empresa está falida, quebrada, a Globo, inclusive, está há 3 anos tentando tirar a concessão de retransmissão do sinal da Globo em Alagoas da família Collor de Mello, lá da Gazeta. E não consegue por conta de ações judiciais no Tribunal de Justiça de Alagoas, que não permitem isso, mas a Globo já tem, inclusive, a empresa que vai fazer a sucessão, né, que vai atender o mercado de Alagoas, que é a TV Asa Branca, que é da família do Inocêncio Oliveira, lá de Caruaru, Serra Talhada, né, em Pernambuco. Eles vão atender lá. Mas o Collor vivia nesse delírio dele, inclusive financeiro, né? Porque a família está quebrada há muito tempo, né? Eles fizeram uma divisão patrimonial, mas a família, quem mantinha uma estrutura empresarial na família, veja bem, vou falar de um personagem que morreu há mais de 30 anos, era o Pedro.
né? A família tinha uma estrutura empresarial porque o Pedro mantinha isso. Quando o Pedro se foi, a família quebrou. O Leopoldo morreu, né, sem dinheiro. A Ledinha, né, morreu com alguma estrutura que era o que o Marcos Coimbra, pai, né, pai do nosso cientista político Marcos Coimbra, mantinha como salário do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty. Ele era embaixador de carreira, ele era diplomata de carreira. Né? E o Collor é isso, a família está quebrada. Né? Então, o Collor foi lá para aquele palacete suspenso, aliás, é um triplex, tá? Na praia de Ponta Verde. O Collor está preso em prisão domiciliar num triplex da família em Ponta Verde, que é uma das melhores praias de Maceió. Né? Mas essa é a situação dele, Dri. O Lula, queria falar um pouco aí sobre o teu Trapaça, né, o podcast. Eu e Dri, aproveitamos uma viagem aí para o interior de Minas, sul de Minas, para ir ouvindo, ficamos escutando, é muito legal. Muito bom. Uma bela produção, uma narrativa novelesca que é interessante para esse tipo de... Né, você vai esperando os próximos capítulos ali. E queria te perguntar como foi mexer nesses arquivos, né? Recuperar, porque você vai recuperar detalhes de acontecimentos, de reuniões, de coberturas, de como era ali a redação da Veja naquele momento, como que se funcionava a mídia brasileira. Como foi mexer nesses arquivos, Lula? Isso, Rovai, Dri, primeiro, obrigado pela audiência, né, ao podcast, e estou começando a preparar uma segunda temporada, junto com o Gabriel Prioli também, o pessoal da Tímpano, que vai se chamar Os Golpes do Bufão, né? E a gente vai fazer esse mergulho também num arquivo muito mais recente, que é o arquivo do período Bolsonaro. Mas, Rovai, a base do roteiro, né, do podcast foi o livro Trapaça, né, Saga Política no Universo Paralelo Brasileiro, que eu publiquei em 2019, o primeiro volume, que é todo dedicado a isso. Então, ali está a base. Agora, eu fiquei, pessoalmente, muito satisfeito e nostálgico ao constatar, quer dizer, ao viver aqueles momentos, fazendo a busca de áudios que a gente usou, né, áudios da CPI do PC, né, áudios originais da CPI do PC, áudios de algumas entrevistas daquele momento. Aí a gente fez uma garimpagem grande e também muito triste, porque são poucos os áudios. Né? A gente ali fez uma seleção diante do que tinha, mas, por exemplo, tem um discurso que eu reputo como fundamental, que foi o discurso inicial da CPI, em que o deputado Benito Gama, que era o presidente da CPI do PC, ele dizia: fiquem certos, senhores, que nenhum de nós sairá igual desta comissão, né? E foi o que aconteceu. Né? A gente não conseguiu recuperar esse áudio porque ele não existe, porque o Senado não gravou. Né? Ou a entrevista do Jorge Bornhausen, ele que era o articulador político do governo Collor, que antes da CPI ele comete aquela profecia desastrosa, né, de dizer o seguinte: CPI não dá em nada, então que instalem a CPI. Né? Esse áudio também não existe. Né? Agora, foi muito legal, Rovai, Dri, Sinara, ouvir de novo como se fazia política em outro patamar, né, no país naquele momento. Quando a gente vê as intervenções
do Mário Covas, do Miro Teixeira, do Zé Dirceu, do Genuíno na CPI, nos inquéritos da CPI, as entrevistas do doutor Ulisses, entendeu? As entrevistas do Ulisses Guimarães, que era um personagem que era contra a CPI. Ele e o Brizola, no início, eles eram contra a CPI, eles eram contra o impeachment, mas não porque eles eram adesistas, né, ao Collor, mas por uma questão política que é de se respeitar, que era a preocupação com a possibilidade de haver um golpe logo depois da restauração democrática, né? Então tinha legitimidade nessa preocupação, né? E isso eu confesso que despertou uma certa nostalgia, não só em mim, mas sobretudo no Gabriel Prioli, que foi o roteirista-chefe, né, desse podcast, e foi dele a ideia, né, de que eu fosse o narrador do podcast, né? Eu disse, não, tudo bem, mas você vai para dentro do estúdio para me dirigir, porque eu nunca fiz isso, né? E o Prioli fez e foi muito feliz nessa direção, né, tanto do roteiro quanto da direção de gravação mesmo, porque a gente conseguiu trazer, eu acho que o podcast recria um pouco aquela atmosfera daquele tempo. Ô Lula, você fez, né? Você acompanhou essa República de Alagoas durante tanto tempo. O que acontece com Alagoas? Porque Arthur Lira é de Alagoas, né? Por que Alagoas tem essa tendência à direita, à extrema-direita, há tanto tempo, a diferença de outros estados do Nordeste? Bom, aí eu vou fazer uma provocação aqui, que é um pouco brincadeira, mas é um pouco verdade. Eu já falei isso para uns governadores alagoanos, para o próprio Renan Calheiros e até para o pai do prefeito, né, de Maceió, que é o inesquecível João Caldas, que você conheceu aqui, um deputado folclórico, né? Teve uns 3 mandatos aqui em Brasília. O problema de Alagoas é que Alagoas não existe naturalmente como um estado. Alagoas só existe como estado porque foi um castigo imposto a Pernambuco por causa da Revolução de 1817. Né? Alagoas foi retirado de Pernambuco como um castigo. Então, criou-se um estado artificial ali, mas eu estou falando isso não é de todo uma brincadeira, porque você vê, Arthur Lira tem laços empresariais com o interior de Pernambuco, é produtor de leite em algumas fazendas do interior de Pernambuco. O Renildo Calheiros, irmão de Renan, vai fazer a vida política dele em Pernambuco, tanto que é deputado por Pernambuco, foi prefeito de Olinda. A Tereza Collor, né? Os avós da Tereza, eles eram políticos em Pernambuco, quer dizer, a família inicialmente começa, a família Lira, né, que vai ganhar dinheiro com usinas em Alagoas, ela sai de Pernambuco. Então, Alagoas teve a sua elite, vamos dizer, a sua elite não, teve o seu andar de cima constituído por pessoas que saíram um pouco ali como um apêndice de lá de Pernambuco e vive essa vida essa vida empresarial até meio dúbia. Então, eu acho que essa é uma das questões. A outra, Sinara, é que a economia e a política de Alagoas foram construídas em cima de uma estrutura empresarial muito violenta, que é a estrutura do açúcar, né? Da economia sucroalcooleira, que ela é de pequenos barões, de poucos barões, né? E de uma miséria muito grande embaixo dessa, né? Tanto que quem começou a rever
essa estrutura em Pernambuco foi Miguel Arraes, né? Qual foi a atitude mais revolucionária de Arraes no primeiro mandato dele como governador de Pernambuco? Em 1961, Arraes acabou com os barracões das usinas de açúcar, que até um dia dele, o que eram os barracões das usinas de açúcar? Quem fazia, os trabalhadores rurais que faziam a colheita da cana, né, eles não recebiam salário em dinheiro, eles recebiam salário em vales que eram emitidos pelos donos das usinas e que trocavam por mercadorias exclusivamente dentro das lojas ou barracões montados pelos donos das usinas, ao preço que eles queriam que estivesse vigorando lá. Então, eles compravam as coisas, a economia não circulava, a moeda era interna de cada usina. Isso era o feudalismo, né? Para você ter uma ideia, e na economia de Alagoas, isso vigorou, né, até o final dos anos 80, até o período do governo Collor, né? A economia sucroalcooleira se estendeu por mais tempo em Alagoas como matriz da política local, né, por muito mais tempo do que em relação a Pernambuco, né? Então, acho que isso explica. E, para você ter uma ideia, tem uma praiazinha lá, eu até indiquei uma vez para o Rovai e para a Adri, para eles irem, a Praia do Patacho, que eu gosto. Linda! É a primeira praia, depois que você sai de Pernambuco, é meio escondidinha, e eu falo o seguinte, que é uma praia tão cool, né, que ela, por vergonha de se dizer pernambucana, ela acabou se escondendo em Alagoas, tá? Isso é outra provocação. Mas aí é o seguinte, no caminho para a Praia do Patacho, você ainda encontra residências de pau a pique, né? Residências que estão afundadas numa miséria absurda, né? Ali naquela região. E isso ainda hoje. E isso você não encontra mais, tá? Na região da Mata, na Zona da Mata de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, né? Você não encontra mais essa miséria arraigada, né? Então, houve uma... E daí vem, tá, a relevância, a importância de políticos como a Heloísa Helena, que na origem dela, lá em Alagoas, ela saiu de um lado, assim, a origem política da Heloísa Helena, para ela chegar ao Senado por Alagoas, como chegou, né, é um negócio fantástico, é brilhante, porque foi uma ruptura com toda esse microclima social que é devastador. Estão falando que é o coronelismo, né, que ainda cala. Falando em Heloísa Helena, deixa eu me despedir aqui e sair, que eu tenho fisioterapia. Tchau, Lula! Tchau, beijo, tchau, obrigado. 18h30, hein, galera? Tchau. 18h30, brocou com a Sinara. Ela pode voltar para o cenário político nacional agora, assumindo no lugar do Glauber, né? Qual a sua expectativa, Lula? A Heloísa Helena. Isso. Olha, eu não sei, porque ela é outra pessoa. Em relação a essa que eu tracei aqui, ela não tem mais aquele ímpeto, né, de atuação política que a gente conheceu. A última vez que eu falei com a Heloísa Helena foi durante a campanha, né, eleitoral, que ela era candidata, não é isso? Ela foi candidata a deputada pelo Rio de Janeiro, se não me engano, né? E não se elegeu. E ela estava muito amarga, né? Talvez ela tenha perdido o elan de fazer política,
como aconteceu com muita gente dessa geração, tá? Rovai e Dri. Eu acho que hoje no Congresso, vocês estavam falando aí mais cedo dessa excrescência que foi aprovada ontem, a toque de caixa na CCJ e no plenário, é uma excrescência jurídica. Agora, falta muita habilidade e qualidade política no parlamento, né? Porque algumas dessas lideranças do passado, elas não têm mais aquele elan da luta política. E se ainda tem contato com a Teresa Collor, por exemplo, que é uma pessoa que aparece bastante no início ali dos podcasts. Isso. E tinha gente perguntando onde está. Está no Spotify e está nos outros agregadores também? Está no Spotify, Deezer, Apple Podcast e até no YouTube também. No YouTube tem uma pequena diferença, porque a gente usa algumas músicas, dá algumas trilhas lá, e mesmo que a gente tenha negociado essa cessão de direitos, né, para uso das músicas no Spotify, né, no YouTube seria um outro tipo de negociação e a gente preferiu tirar e usar o podcast sem as músicas. Agora, temos uma trilha original também no podcast, né? Mas, Dri, você me perguntava o quê em relação a Teresa. A Teresa, ela está casada com um empresário hoje em São Paulo, mora em São Paulo, mas tem uma pousada no litoral norte de Alagoas, muito legal, né? A gente tem assim um contato bissexto, né? Quando eu escrevi o livro ali em 2019, ela falou, disse que tinha gostado, tinha lido, tal, e há um ano atrás também um amigo comum, né, foi jantar com ela, aí ela tinha perguntado por mim, eu mandei um recado, tal, mas a Teresa é uma personagem que já lá atrás, já durante o governo Collor, ela não combinava com aquele cenário, porque a Teresa tem uma diferença de formação e de inserção social mesmo, que eu acho que a Teresa compreendeu, né, as derrotas e as batalhas da vida, né? Eu acho que ela compreendeu, diferente do Collor, né? O Collor é um personagem, como foi o Zé Roberto Arruda, aqui do Distrito Federal, que foi caçado e voltou para a política e aí errou de novo, né? Terminou preso, o Collor também preso, né? Eles não souberam compreender o que tinha acontecido com eles e acho que a Teresa não sofre desse mal. E você acha que agora, com esse precedente do Collor indo para a prisão domiciliar, se o Bolsonaro for preso, também será assim? 2 dias, né, e depois já prisão domiciliar? Porque ele também tem mais de 70 anos, 6 cirurgias, né? 6 mais, né? Várias cirurgias aí por conta da facada. Dri, eu temo que sim, e eu acho que o caminho é esse, e eu acho que é isso que vai acontecer, tá? Infelizmente, em que pese o presídio em que o Bolsonaro deve ficar, né, deve ser, a princípio, a Papuda, na ala, que é chamada ala especial da Papuda, que foi toda reformada pelo Luiz Estevão, tá? Quando esteve lá, né? O Luiz Estevão ficou mais de 5 anos na Papuda e naquele período ele foi quase que um coordenador de área, né? E reformou toda uma ala, preparou, tem uma ala lá que ele se sentiria em casa, inclusive o Bolsonaro, né? Mas eu acho que o caminho, eu acho que ele vai ser condenado. Essas tentativas absurdas, né, de se fazer uma anistia totalmente imprópria, né? Acho que a gente não tem nem que usar o termo anistia para essa maluquice que estão tentando fazer, ou essa tentativa do que aconteceu aí hoje, né? Hoje não, ontem, aqui na Câmara, né, na CCJ e no plenário, de aprovar
esse embargo, né, ao andamento da ação 12.100, né, isso não vai vingar. Né? O Bolsonaro será julgado, será condenado. Agora, eu duvido que ele fique mais do que uma semana, 15 dias na cadeia, porque serão aceitos recursos, né, no sentido de tirá-lo e de pedir uma domiciliar. Ô Lula, como é que você está vendo? Eu vou fazer um comentário agora sobre a manifestação, mas eu queria te ouvir. Essa manifestação de ontem aí é um pouco a continuação do enterro do bolsonarismo? Acho que sim. Né? O Rovai, Dries, você olha as fotos, foi... Bom, primeiro é o seguinte, eles caíram na armadilha da esplanada. Né? A esplanada dos ministérios, né, já foi feita naquela escala monumental, né, de caso pensado. Né? Para você mobilizar e encher a esplanada, é preciso você ter um evento de um impacto absoluto, como foi, né, a posse do Lula, para o terceiro mandato, né, que estávamos todos lá, e foi, de fato, algo impactante. Né? Ou você ter o momento, porque ali estava dividido, o momento de votação do impeachment da Dilma, ali no golpe de 2016, quando se dividiu a esplanada e você tinha duas alas, né? Uma ala contra o impeachment, né? E uma ala a favor do impeachment. Naquele momento, né, por uma questão política, se lotou a esplanada. Mas a esplanada, se você não tem 50, 60 mil pessoas para colocar ali, tudo vai parecer pequeno. E aí, quando o público é realmente pequeno, você reuniu 4 mil pessoas, né, naquele vazio dos gramados da esplanada, ele caiu na armadilha. Né? Agora, é também uma prova de que nem a oposição tem saco mais com o Bolsonaro. Assim, a minha visão é que o grande erro de um personagem da direita que está flertando o tempo inteiro com a extrema-direita, e isso é um erro político dele, que é o Ronaldo Caiado, né? O Caiado, ele teria muito mais a lucrar neste momento se ele tentasse se constituir como uma alternativa da direita ao centro, né, para disputar a eleição de 2026. Eu não vejo mais o Caiado como um player para 2026, porque ele, de maneira burra, né, ele está tentando abraçar o Bolsonaro, está sendo rejeitado pelo Bolsonaro e termina repelido. Né? E aí é uma armadilha na qual o Tarcísio, né, de Freitas ainda não caiu, mas o Tarcísio tem outro problema. Né? É que o Tarcísio não poderá ser candidato a presidente da República, mesmo que tenha o apoio da extrema-direita, se ele não resolver a equação São Paulo. Né? O governo de São Paulo é um desastre, sobretudo do ponto de vista da segurança pública, e é isso que ressalta, e ele não tem ninguém para deixar no lugar dele como candidato. Não tem. Né? Não tem. E ele não pode imaginar ser candidato a presidente da República, enfrentando o presidente Lula, sem garantir que São Paulo vai dar para ele uma votação que o sustente, né, no cenário nacional. Foi o erro que o Aécio cometeu em 2014. Em 2014, o Aécio perdeu a eleição não por causa do Nordeste. O Aécio perdeu a eleição por causa de Minas Gerais. O Aécio não tinha uma sucessão tranquila em Minas Gerais e ele perdeu os 2 turnos em Minas Gerais. E Minas Gerais deu para Dilma uma diferença
razoável de votos que permitiu aquela vitória apertada. Essa equação, né, numérica, ela vale agora para Tarcísio. E o que é que a família Bolsonaro está querendo empurrar a goela abaixo do Tarcísio? É que o sucessor será o Eduardo Bolsonaro, né, em São Paulo. Né? E isso o Tarcísio não topa, porque ele sabe que ele pode não ganhar a presidência da República e aí ele terá perdido totalmente o estado de São Paulo, porque aí ele não volta. Né? Então, por isso que o Tarcísio reluta tanto nessa história de largar o governo de São Paulo. Agora, eu acho sim que o Bolsonaro está vivendo cada vez mais o seu ocaso político, né? E a estratégia, né? A estratégia única de anistia, né? Ela explica, né, esse desespero. Muito bem. Vamos lá, vamos baixar não, né? Vamos ouvir o podcast do nosso amigo Luiz Costa Pinto, chama-se Trapaça, né? É só ir no Deezer, no Spotify, nas plataformas de áudio, né? E baixar e ouvir. E eu recomendo aí fazer na academia, cozinhando, caminhando na praia, nadando não dá. Nem jogando dama, senão você perde a concentração. Jogando dama com os amigos à beira-mar ali, sentadinho, não rola. Então, vamos fazer, ou numa viagem longa, como eu e Dri fizemos. Pusemos lá. Não foi tão longa assim que não deu tempo de terminar. Não deu. Mas é que o podcast é longo. A gente né? ouviu. São quantos episódios? São 8 episódios, assim. Tem alguns com 48, 52, 55, e o mais longo tem 1 hora e 4 minutos, eu acho. Muito bem, doutor Luiz Costa Pinto, um abraço, querido. Olha só, vocês dois, né? Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e estamos trabalhando, a mesma equipe, para fazer a segunda temporada com os golpes do Bufão. Óbvio que o Bufão sabemos todos quem é, né? E eu quero recuperar, assim, já comecei um trabalho de recuperação de áudios. Cara, é espantoso. O que a gente viveu, a gente agora tem que reviver para refletir sobre isso, porque era muita loucura. A gente viveu uma espiral de loucura entre 2019 e 2022. Né? É muito importante você trazer isso compilado para ninguém esquecer. Né? Maravilha. Obrigado, Lula. Obrigado, até logo. Tchau. Até a próxima.